Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos semanalmente um executivo se leva para falar com vocês sobre negócios, tecnologia e principalmente supply chain. E hoje meu bate-papo é para falar um pouquinho sobre tecnologia para conexão com a logística do futuro. Para falar sobre isso, eu estou recebendo o Guilherme Giuliani, que é CEO da Move3, é um ecossistema focado em prestar serviços de logística com empresas como Flash Courier, Move Mais Portugal, Jalcard, M3 Bank, GoEx Cross-Border e também a Rodoe. Guilherme, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Eu que agradeço o convite. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Excelente, nosso bate-papo, tecnologia para conexão com a logística do futuro. Falando exatamente um pouquinho sobre isso, né? Até porque eu vi que sua carreira bem longa ali na Flash Courier, vários anos dedicado e trabalhando lá na empresa, e agora é responsável por um ecossistema que engloba outras 6, além dela. Eu gostaria que você pudesse até falar pra gente um pouquinho como é que você preparou para ocupar essa posição. A gente sabe que ser CEO de uma empresa já dá muito trabalho, imagina você ter que lidar com várias outras, né? Como é que foi a sua preparação para estar apto para entrar nesse negócio e principalmente mostrar resultado como esse crescimento desse ecossistema da Move3. Fala pra gente. Eu acho que preparação assim é engraçado, né? Eu acho que a gente nunca se prepara para esse momento e a gente nunca tá pronto para ele, né? Eu acho que é uma coisa que vem acontecendo e conforme você vai treinando, as oportunidades dos seus campeonatos vão chegando e vão aumentando a tua participação. Você sai da Liga Júnior, vai para até chegar na primeira categoria de liga, né? Minha carreira, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, 16 anos, já vendia suco na praia, já fiz diversas coisas. Antes dos 18 anos, eu tive uns 2 empreendimentos, o último dele um site de internet, que a gente tirava foto com os amigos para subir as imagens das baladas. Já era empreendedor desde cedo, então? Desde antes dos 18 anos. Eu fui emancipado com 18 anos para poder registrar minha primeira empresa, né? Junto com meu irmão até. Aí passei depois por IBM, Souza Cruz, experiências extremamente válidas ali para aprender como é que funcionam essas grandes corporações e ali no comecinho dos anos 2000, aí eu fui para a empresa da família, que até então era um operador logístico bem pequenininho, focado muito no segmento bancário ali, só para entrega do cartão de crédito. E a história um pouco você contou aí brevemente. Hoje o grupo aí com diversas empresas, e se tudo der certo, mais algumas para a gente fazer aquisição aí até o final desse ano. Excelente! Eu lembro que eu bati um papo, inclusive, com o Vasco da NSTech, ele está nesse mesmo caminho também, fazendo um ecossistema de necessidades que ele sabe que no mercado, ao invés de você ficar, às vezes, buscando sempre diferentes players, eles estão fazendo tudo lá dentro, não é diferente também daquilo que vocês estão fazendo. Falando da Move Mais, né, como a gente falou, um dos maiores holders de logística da América Latina. Como é que surgiu a hold e como é que houve essa evolução, né, da Flash Courier, né, para depois formar uma hold que complementa, né, umas às outras relacionada a todos os tipos de serviços que ela oferece? A gente começou lá atrás, como eu disse, na Flash Courier, era uma empresa pequena, só fazia a parte da entrega do cartão de crédito para os bancos. Aí, ali pelos anos 2007, 2009 talvez, ela entrou na parte de fabricação do cartão de crédito para tentar fechar o ciclo de vida do cliente. Então você teria a parte da fabricação e a parte da logística integrada, né? Mais para frente acabou entrando o que na época era a Ilog, que hoje é a Move Mais, que ela era a parte de fazer a logística dos terminais. Então você ter a maquininha de POS e entregar aquela bobininha de papel que quando a gente passa o cartão sai uma bobina de papel. Ainda associada a cartão, então. Ainda
muito associado ao mundo do cartão. A gente não percebe, né? Mas toda vez que a gente passa o cartão de crédito em algum lugar, sai um pedacinho de papel. Alguém tem que armazenar isso e chegar nos milhares de estabelecimentos comerciais que existem no Brasil inteiro. Então, a Move Mais até então, naquela época, Ilog, nasceu para fazer isso, e com isso a gente conseguia fechar mais o circuito dos bancos ali no mundo do cartão de crédito. E aí, uma evolução natural da coisa foi a gente migrar um pouco para a parte de e-commerce e para a parte de farma, onde a gente começou a fazer armazenagem de encomendas de e-commerce e, obviamente, o delivery, e na parte de farmácia também, né? Na parte de objetos regulados pela Anvisa. E aí a empresa começou a abrir o leque, e nessa as oportunidades vão surgindo, você com uma equipe boa, a empresa já grande, com um time extremamente competente, você consegue abraçar muito mais demandas. E aí que entra GoEx, aí que entra Move Portugal. Então hoje, por exemplo, em Portugal, nós somos responsáveis pelas vendas Europa de marcas como Zidog, como Headley, várias marcas brasileiras extremamente conhecidas aqui, que agora estão se aventurando no mercado europeu, a GoEx, a Rodoe, e como eu falei, se tudo der certo aí, a gente deve encaminhar para o CAD mais 2 aquisições nas próximas 2 semanas. Que beleza, tá vendo? E infelizmente a gente já chega no tamanho... Exatamente. Tem que entrar no CAD para poder pedir permissão para fazer as aquisições, né? Falando até do início, né, da Flash Courier, como você falou, a empresa que você atua mais de 19 anos, pelo que eu vi no seu LinkedIn. Quais são os serviços prestados hoje, atualmente? Mudou um pouco daquilo lá atrás? O que vocês prestam hoje, até pra gente entender o que diferencia a Flash Courier da Move Mais, por exemplo? Hoje, não falando só de Flash, mas falando do grupo completo, né? Você consegue oferecer todos os elos da cadeia que um e-commerce, que uma empresa de produtos farmacêuticos ou que um banco precisam. Então, se você pensar assim, a gente tem o serviço de, obviamente, coletar no cliente de forma centralizada ou descentralizada, trazer, roteirizar e fazer entrega para o cliente final, o last mile tradicional. A gente pode usar os pontos de retirada nossos, que a gente tem dentro da nossa rede. A gente pode usar os lockers que a gente tem dentro do nosso ecossistema. A gente pode usar a nossa armazenagem centralizada que a gente tem, ou ela descentralizada nas dark stores que a gente já tem em diversos estados brasileiros. Ou seja, qualquer solução existente para o e-commerce que a gente vê funcionando em algum país, e a gente visita muitas operações fora do Brasil, a gente acaba de alguma maneira adaptando isso e tropicalizando isso para a realidade brasileira e de alguma forma montando o nosso sistema para que o cliente não precise ter diversos fornecedores dentro do elo de suprimento dele, de supply chain. Ele pode ter uma plataforma, que somos nós, e nós resolvemos toda a vida dele. Excelente. Entrando até no contexto da Move Mais, como você falou, o ecossistema, quais são hoje, principalmente considerando os números das operações logísticas de vocês, considerando entregas, movimentações, cross-docks, funcionários indiretos ou diretos, motoristas, etc. Eu lembro que eu já entrevistei bastante gente, o pessoal gosta de contar assim, ó, se fosse contar nossas entregas, a gente já tinha dado voltas na Terra, tantas voltas. Eu falo, pô, esses números assim é bem diferente. No caso, quais são os números de vocês relacionados a todo esse ecossistema de pessoas, principalmente? Olha, se não me engano, esse número, ele tá em torno de 4 entregas por segundo. Então você vê, a gente, ano passado, terminou fazendo mais de 100 milhões de entregas, ou seja, quase uma entrega, né, para cada 2 brasileiros. Esse ano a gente está fazendo uma média de 10 milhões de entregas por mês, ou seja, vamos terminar aí na casa dos 120 milhões de entregas. É um número bem expressivo, um contingente de trabalho de aproximadamente 8 mil pessoas espalhadas no Brasil inteiro, em 540 franquias e unidades operacionais nossas, rotas de transferências diárias para todas as capitais brasileiras e para mais 1.200 municípios do Brasil. Então hoje a gente atende praticamente 90% do PIB brasileiro, cerca de 87% do PIB brasileiro é atendido diretamente para as nossas entregas. Cara, é uma operação realmente gigantesca, né? Você pensar, são 450 mil pacotes por dia, chegando na segunda-feira, o pico do final de semana, né? Às vezes bate 800 mil pacotes transitados nos nossos hubs em um único dia. E falando um pouco da infraestrutura, no caso, eu sei que a Move Mais fica em São Bernardo, né? A Jalcard eu não lembro. A Jalcard, até para trazer um contexto da Jalcard, até pouco tempo atrás eu estava trabalhando numa grande empresa, né, consultoria, e a gente estava trabalhando muito nesse contexto de chips, controle de chips, principalmente relacionado a essa falta de chips no mercado, né? Hoje, principalmente, é muito maior, porque grande parte dos produtos que vai nesses chips, alguns vêm da própria Rússia, outros vêm da própria Ucrânia, e a Jalcard é uma das empresas que a gente estava trabalhando também. Foi aí que eu vim a conhecer, e quando eu vi aqui Jalcard, eu falei, nossa, sério, a empresa que estava, inclusive num projeto que eu estava trabalhando anteriormente. Eu queria, só como a própria Jalcard, que eu acho que é a única que diferencia um pouco das demais, gostaria só para você até falar um pouquinho para o público, para eles entenderem o que faz parte desse ecossistema que a Jalcard oferece, né? Diferente dos outros, que é voltado mais para a logística. A Jalcard, ela é uma empresa muito voltada para cybersecurity
security, né? Então, assim, você pensa, ela tem o cartão de crédito, o plástico fabricado ali. Então, o nosso serviço é fazer um mini buraquinho a laser e cravar aquele chip que vai no nosso cartão ali dentro e inserir as informações todas do teu cartão. Então, os servidores da JAL criam os 16 dígitos do seu cartão de crédito, o CVV, a tua senha gravada ali dentro daquele chip. Ou seja, ela tem uma operação muito crítica de dados e de segurança de informação, né? Óbvio, ela lida com os nossos cartões. E os principais clientes são os bancos, no caso? Todos qualquer cartão? Sim, os bancos brasileiros. Tem alguma parte ali nascendo de RFID para controle, as etiquetas inteligentes, sim. Que a gente hoje nos CDs da Move a gente já usa para controle de embalagem em alguns níveis, mas o principal mercado esmagador dela ainda é o bancário, e sim, você tem razão, a crise de semicondutores foi o desespero desse mercado, assim como está sendo do automotivo, de todo mundo, né? Falando da infraestrutura especificamente logística, né? Tanto da Move Mais como do grupo Move3, né? Até pra gente entender CDs, quais são as localizações, atendimento, no caso nível Brasil. Vocês pretendem também, inclusive, expandir? Como é que tá? Você falou essa parte internacional que já tem em Portugal, vocês pretendem expandir para outros locais? Como que tá toda essa infraestrutura para atendimento dentro do ecossistema, principalmente de transporte e logística? Vamos separar um pedacinho assim. Os hubs principais aqui de São Paulo, dos centralizadores de carga, dos demais ao longo do Brasil. Uma terceira parte da resposta eu entendo que é o fora do Brasil, né? Então, a gente hoje em São Paulo, que é o maior polo originador de carga do Brasil, nós temos praticamente 2 hubs, né? Um que é o principal de São Bernardo, onde estão os diversos robozinhos que tem, que todo mundo vê. Eu vi o vídeo. Uns 220 robozinhos fazendo aquele balé ali dentro do nosso CD. Esse hoje é o nosso principal hub. Ele tem capacidade aí para 400 mil pacotes por dia. Ele ainda tem uma boa capacidade ociosa, de cerca de 22, 23%. E a gente está construindo um CD novo que vai ficar pronto em março do ano que vem, que ele vai adicionar mais praticamente 1 milhão de pacotes por dia de capacidade operacional. Uma tecnologia similar a essa que a gente está implantando hoje. Então a gente já fechou os acordos com os asiáticos que vão montar as esteiras principais e estamos trazendo o robozinho da Índia, robozinho da China, dos Estados Unidos para compor toda essa logística extremamente complexa que a gente tem ali. E aí esses 2 hubs vão funcionar em paralelos. E aí a gente acaba desativando um hub pequenininho que tem em São Bernardo hoje, que é o nosso antigo da Martini, né? E aí fora de São Paulo, aí sim você tem os polos geradores como Rio de Janeiro, Minas, Paraná, que aí você tem outras estruturas menores, com menor nível de automação, muitas vezes até mesmo manual, pelo volume. Mas hoje a automação pra gente, ela já não é mais um bicho de 7 cabeças, não é mais rocket science, nada disso. Então pra gente a automação já se tornou algo trivial pra gente implantar de forma até rápida, né? E aí falando de fora do Brasil, o nosso hubzinho de Portugal, ele tem crescido bastante, muita marca brasileira embarcando lá pro mercado europeu, e a gente tá vendo que essa demanda ela tá sendo muito bacana e tá tendo uma procura muito boa, então a gente já tá começando a olhar pra parte ali de Ibéria na Europa também, porque Portugal é muito isolado do resto da Europa, infelizmente, tá muito na pontinha da Europa. Estamos olhando também agora a parte pro movimento cross-border do Brasil, né, para Estados Unidos, muito ali pro lado da Califórnia. Você também tem, obviamente, a parte China ali, Índia, como um polo gerador muito grande do cross-border pro Brasil, né? A própria empresa, né, aquela de GoX Cross-Border, fica em Portugal também, ela não é do Brasil, né? Ela fica em Portugal. A nossa operação da Move Mais, ela é se a gente tentar traduzir assim em poucas palavras, o operador logístico recebe a carga, armazena, faz o despacho e a entrega, last mile. Mas ela não faz a parte da inteligência do cliente de venda na Europa. Então a GoX, ela pega, por exemplo assim, ela fechou o Alfabeto aqui do Brasil, foi com eles para lá, fez toda a parte de curadoria da marca, quais são as roupas que vão vestir lá, ajudou a fazer o site deles lá, ajuda a fazer todas as conexões com os marketplaces de lá, Zalando, Amazon e assim por diante. Ou seja, ele tem uma parte mais de software e de curadoria de produto para ver o que vai vender bem no mercado europeu, né? Você acaba juntando a parte de assessoria de venda na Europa com a parte de operação logística. Por isso que a GoX e a Move Portugal casaram muito bem lá. Beleza, nós tivemos pleno entendimento aí das empresas aí no caso, tudo que faz parte aí do grupo Move Mais. Entrando um pouquinho no nosso tema, tecnologia para conexão com a logística do futuro. A gente sabe que é impossível, principalmente, fazer entregas num país tão grande como o Brasil sem tecnologia. A única maneira realmente de diminuir a distância entre o cliente ali e os produtos é a tecnologia. Eu gostaria que você pudesse falar exatamente isso, levando isso em consideração. Quais são as tecnologias que estão sendo empregadas no grupo como um todo, a fim de reduzir essa distância do last mile, que eu acho que é um assunto sempre muito recorrente. Black Friday tá logo aí, então a gente sabe
sabe que vamos precisar bastante de tecnologia, né? E que tipo de tecnologia vocês têm implementado para poder diminuir essa distância de entrega ao cliente final através do Last Mile? Quando a gente fala de distância, não é tanto tecnologia, mas eu acho que tecnologia a gente fala muito de inovação, né? Inovação às vezes não precisa ser algo extremamente lindo e científico, às vezes é só um processo, né? Então, assim, as famosas Dark Store, elas já permitem muito isso. Então, você pega o seu estoque em São Paulo, avança para uma praça mais próxima, por exemplo, Salvador, e aí, obviamente, quando você avança um lote grande de entregas, o custo de transferência é reduzido, até porque você não tem a frequência de avanço sempre de carga, e aí o picking e o last mile fica muito mais rápido e num custo mais acessível para o cliente. Então, isso já encurta um pouquinho as distâncias. E quando a gente está falando de Brasil, sem tecnologia de dados, você não sobrevive aqui no nosso país. Sim. O endereçamento, quando a gente fala de São Paulo, Rio de Janeiro, a nossa bolha, né, que a gente fala muito, é muito fácil. Agora, quando você viaja para os interiores do Brasil, municípios abaixo de 5 mil habitantes, você não tem o CEP codificado ali. Você tem um CEP único para o município inteiro, por exemplo. E você tem a nomenclatura das ruas de forma muito bagunçada às vezes e que não foram mapeadas pelos Correios. Então... Não é à toa que a cada vez eu estou percebendo que estão aparecendo muitas startups especializadas em suprir essas necessidades, principalmente do interior, de favelas. Eu vi startups específicas, né, especialista em favelas, outra startup especialista nessas regiões de um pouco menos acessíveis, né? O pessoal está explorando aí algo que eu acho que não está tão comum no mercado. É um problema e alguém tem que transformar isso numa solução. Exatamente. E essas startups, sim, elas estão mapeando, inclusive, as vielas dentro da favela para tentar codificar isso em termos de endereçamento para que todo mundo possa receber na porta de casa. E no qual o entregador, inclusive, é dali, né? Para facilitar, inclusive, essa entrega também com o pessoal da região. Isso aqui é Brasil, né? Então, dependendo da comunidade, se você não for efetivamente dali, você não entra, você não tem acesso àquela comunidade por N motivos de segurança, chame do que quiser aí. Se você não for morador, você não tem acesso àquela localidade, né? Então, você tem esse viés, você tem o viés social e você tem o viés que lá na frente o próprio Correio vai poder se aproveitar, ou o Google Maps, das informações e do mapeamento da geolocalização que essas pessoas estão criando ali dentro. Então, isso é um pouquinho do viés de dados que é extremamente necessário para você fazer uma entrega no Brasil. E dados, às vezes, assim, até mesmo como você tem no Brasil um público residencial de casas e não de edifício muito grande, ou até mesmo de edifício sem porteiro, o teu sistema tem que saber preventivamente que você vai estar ausente nas terças-feiras. Sim. Porque eu já tenho uma base histórica. Lembra, a gente fez uma entrega para cada 2 brasileiros. Então, a nossa base de dados ela é muito rica. Se você consegue aproveitar isso de forma inteligente, o teu sistema começa a prever se o seu endereço vai ter sucesso, se o endereço vai ter insucesso, se vai ser ausente, se vai ser endereço errado. Ele consegue te dar uma série de insights sobre a tua operação, né? E aí você consegue transformar isso em efetividade e redução de custo. Você falou até um pouquinho da capacidade instalada, né? Eu vi até aquele vídeo, né? Como eu comentei, eu vi o vídeo de vocês mostrando ali os sorters da Demon, que inclusive eu já entrevistei o pessoal da Demon, né? Aqui mostrando exatamente as esteiras, aqueles AGVs inteligentes, proporcionando cada vez mais movimentação, que como você falou, praticamente 10 milhões de movimentações ou de pacotes por mês, 2 por segundo, né? Mostrando exatamente esse contexto de tecnologia e a preparação que vocês estão fazendo para atender, como a gente falou no nosso tema, né? Logística do futuro, que eu acho que é bastante importante. Entrando no contexto agora da Rodoe, né? Eu vi que a Rodoe é uma aquisição recente, assim como a Rodoe é uma aquisição recente. Você deixou claro pra gente que tem mais 2 que tá por vir aí logo mais, né? A Rodoe tá em Guarulhos, voltado para Last Mile e e-commerce. Qual foi a estratégia que vocês estão utilizando exatamente como complemento da Rodoe para o ecossistema logístico que vocês estão buscando? O mercado de e-commerce brasileiro ele é muito grande, muito fragmentado. É gigantesco esse país e às vezes você tem empresas com especializações em rumos do e-commerce diferente. Então a gente, por exemplo, a gente tinha uma penetração muito pequena em moda e moda feminina. A Rodoe tinha uma penetração muito grande, muito bacana nesse sentido. Você tem empresas que têm um conceito de regionalidade muito forte. Então ele é muito forte no norte ou é muito forte no nordeste, onde talvez a sua capilaridade não seja tão eficiente. Você tem especialidades de sistema que talvez você nunca tenha desenvolvido.
tudo. E você tem, obviamente, a parte de acqui-hiring, time. Então, quando a gente estava analisando o case Rodoe, assim como a gente estava analisando diversas outras empresas, com eles deu fit em vários sentidos. Na parte de ser um segmento que a gente estava pouco presente, na parte de que o sistema deles era muito bem construído, tinha um time muito consistente que casou com o nosso ali de começo. Pessoas, empatia tudo às vezes na vida, né? Então, assim, ali teve uma série de coisas que casou e então você acabou trazendo mais volume, maior. Aí, claro que enquanto maior o teu volume, mais diminui o teu custo de transição de mercadoria ali e você traz um time e conhecimento muito grande do mercado, né? Então, é o ganha-ganha. Excelente. E falando agora do contexto de franquias, né? Eu vi que vocês, né, o Grupo Movi3 atua nesse modelo, possibilitando para outras empresas a utilização das patentes, infraestrutura, know-how, direito de distribuição de produtos e também serviços. Qual que é a quantidade desses franqueados que vocês têm atualmente? Principalmente quais os benefícios para os franqueadores que vocês proporcionam através desse modelo? Pergunta é difícil. Esse número está sempre desatualizado na minha cabeça nas apresentações nossas. Vai aumentando, então. Vai aumentando. Todos os dias aumenta muito. Hoje, o nosso número de franquias deve estar aí na casa de 530, 540. Que é bastante. Por aí, que é um número relevante. É um modelo bem já solidificado. Todo ano a gente recebe ali a premiação da Associação Brasileira de Franchising. Então, vai lá marcas como McDonald's, Spa dos Pés, um monte de marca já bem consolidada no mercado de franchising. Então, é bem reguladinho esse mercado. Os nossos franqueados, a gente tem uma baixíssima rotatividade ali dentro. Claro que quando você traz para a malha tanta franquia, nem todos se adaptam e você acaba tirando ali uma parcela, mas é muito pequena essa rotatividade que a gente tem ali dentro. A maioria das nossas franquias tem mais de 5 anos. Todos os que entraram e tem mais de 5 anos, nenhum sai. Então é um negócio que consolida para eles também, né? E ele funciona com 2 vias. Então, tanto ele recebe entrega de venda de outras franquias. Então, uma franquia do Acre pode ter um cliente, um embarcador lá, ele pega, traz, bota na malha e o cara de Porto Alegre vai entregar. Assim como o cara de Porto Alegre pode só viver de entregas, ele também pode ter o cliente dele que ele manda pro cara do Acre entregar. Então, ele é um ecossistema que se retroalimenta. Permite mais agilidade, no caso, né? Principalmente que você, não só para os franqueados, mas vocês também, vocês usam essa infraestrutura da franquia? Sim, às vezes tem algum cliente que a gente conquista e está numa região muito distante do nosso time de São Paulo, então faz muito mais sentido esse cliente ser atendido por uma pessoa local que conhece a realidade dele, que o cara consegue levantar e ir no carro e ir direto ali na base da nossa franquia. Então você acaba tendo uma regionalização dos seus clientes e uma personalização do serviço, que é o que a gente gosta de fazer. Eu vi até no site, modelo micro franquias. Existe uma diferença? O que muda? Existe. O que aconteceu é que os grandes centros já estavam ocupados, então a gente já tinha uma pulverização muito grande de todos os grandes centros de entrega, onde gerava um faturamento muito interessante para as franquias. E a nossa franquia tinha que ter uma estrutura, um galpão, um escritório, a zona de roteirização, bastante equipamento, uma zona para carga e descarga, o que acaba tornando relativamente cara a operação dele inicial ali. E aí a gente começou a ver que existiam pequenas cidades, pequenos municípios desses de 5 mil habitantes que a gente estava falando, que às vezes um pai de família trabalhando junto com o sobrinho, ou junto com a esposa ali no dia a dia, eles suprem sozinhos ali em 2, 3 pessoas a necessidade daquela determinada cidade. E aí essa família vai ter uma renda ali que dentro da realidade do município dele vai ser muito boa. E aí o que a gente só precisava fazer? Espremer o custo inicial dele. Então essa microfranquia ela não precisa de um galpão, ela pode estar numa garagem, ela pode estar claro que uma situação controlada, com bastante qualidade, com bastante segurança, mas ele não precisa estar num galpão de rua com aluguel de 5 mil reais por mês. Ele pode estar num lugar muito menorzinho, uma estrutura bem mais flexível. Então a gente flexibilizou o custo dele e, obviamente, com isso flexibiliza a arrancada desse cara, né? E tá funcionando tão bem como você falou, tem sempre o selo de excelência de franchising da Associação Brasileira, né, de Franchising. Parabéns, né? Falando da pauta ESG, que eu acho que é um tema que a gente não pode deixar de falar, a gente sabe que isso cada vez está mais presente nas empresas, né? Hoje eu tenho trabalhado muito com essa parte de conselheiro consultivo, e a gente vê sempre nos conselhos, tem se falado muito dessa pauta de ESG, do G de governança, ok, mas né, o E e o S também é algo que está em voga muito, né, propondo o desafio para as empresas, não só dela crescer, oferecer o melhor serviço, mas principalmente oferecer também sustentabilidade. No caso da logística da Movi3, como é que que ações vocês estão
planejando, o que vocês têm planejados ou realizados para alcançar esse tão importante desenvolvimento sustentável? Perfeito. Diversas coisas nas 3 letrinhas. Então, quando a gente começa no social, a empresa desde lá de trás, desde quando eu entrei nela, 1000 anos atrás, já existiam algumas instituições de caridade que a gente sempre ajudou. E sempre entrou crise, saiu crise, corta custo, corta gente, corta não é cortar a unha, é cortar na carne do dedo já, e a gente nunca cortou nenhum dos auxílios para essas instituições. Claro que conforme a empresa vai crescendo, isso vai potencializando que você faça novas ações. Hoje, se não me engano, a gente deve prestar auxílio para umas 19 ou 20 ONGs. Pela nossa última contabilização, isso afeta positivamente cerca de 3.500 vidas, o que está fora da nossa meta interna, que é impactar o mesmo número de vidas que trabalham no nosso ecossistema. Então você vê que nós estamos bem fora. Se nós temos 8.000 pessoas, estamos com 3.500 vidas impactadas, nós ainda temos um caminho muito grande para seguir nessa parte social, né? Na parte de governança, como a empresa está se preparando para o IPO, isso tudo já vem a reboque, vem quase no automático, tudo isso daí, tá? Todas as partes. Então a gente hoje tem auditoria de KPMG, de Price, Machado Meyer como advogado, é um custo gigantesco isso, mas que traz uma... Já tem prazo para começar esse IPO? Ou não? Teoricamente, o nosso filing vai sair em fevereiro de 23. Aí tem que esperar a famosa janelinha do IPO, né? Vamos ver o que acontece com o mercado de ações. Nos preços de agora é impossível você ter IPO. Mas existem boas tendências, bons ventos para o futuro, né? Vamos esperar isso daí. E na parte da sustentabilidade, né? A gente tem hoje na frota, se não me engano, cerca de 120 bicicletas elétricas, cerca de 50 ou 70, eu não lembro o número exatamente, motos elétricas, caminhões elétricos. Você tem bastante bicicleta sem ser elétrica mesmo e roteiros a pé. Então você tem muita entrega sustentável hoje dentro da malha. Porque você tem muitas dark store, então dependendo se você vai entregar em locais próximos ali da dark store, sim, dá para você utilizar um modal que é mais sustentável. Perfeito. E você tem práticas lá de reciclagem. Então a gente, por exemplo, assim, o teu cartão que a gente não conseguiu entregar, o que a gente faz com isso? Então a gente separa ele, destrói, fragmenta, envia para ONG em alguns casos, envia para reciclagem em outros. Então são toneladas e toneladas de papel e plástico reciclados todos os meses lá também. Excelente. Entrando até no contexto que eu vi na reportagem que recentemente vocês abriram as portas da Flash Courier para aqueles que desejam conhecer como é que é feita a logística, a tecnologia empregada e principalmente a eficiência das operações. Eu gostaria que você pudesse falar exatamente qual que é esse objetivo de mostrar ali para o público que queira conhecer e como que a gente pode coordenar um passeio. Eu coordenar um passeio que eu gostaria muito de visitar, né? E principalmente talvez levar algumas pessoas a terem interesse em conhecer um pouco mais de toda essa atividade. Principalmente que eu gostei muito lá, Damon, que eu já conheço muito, sei da qualidade, e todas as empresas que estão ali empregadas em relação a essa movimentação que é bastante importante. Legal, ó. Então o convite já está mais do que oficializado aqui, tá? Será um imenso prazer receber você lá com a equipe que for. Nós não temos problema em quem é que vai lá. Já foi Braspress, já foi Total, já foi Log, nossos concorrentes todos já foram lá olhar a operação, a própria Damon que você está falando pra gente, nós fomos o primeiro a trazer aquele equipamento pro Brasil. Então nós somos o suporte, nós somos as spare parts, nós somos o showroom. Enquanto mais gente trouxer outros equipamentos deles pro Brasil, maior vai ser a presença deles aqui, maior o nosso suporte. Então a gente acaba sendo uma relação de ganha-ganha. Difícil de enxergar, mas é uma relação de ganha-ganha. E esse programa de visitação nasceu de uma iniciativa muito bacana. A Prefeitura de São Bernardo do Campo, ela tem sido muito boa pra gente. Ela tem uma preocupação muito grande com a cidade, uma gestão muito profissionalizada ali. E todas as vezes que a gente pisa lá cara, preciso mudar a mão de uma rua aqui pra carreta entrar melhor, alguma coisa. Esses caras sempre têm uma pergunta. Quantos empregos você vai trazer pra cidade? Tem que ser morador de São Bernardo, no nosso CAGED, não pode ser de Santo André, não pode ser de nada. Então eles têm uma gestão muito grande em cima disso daí. E aí, dentro disso, acabou nascendo essa história do turismo industrial. Eles trazem pessoas do Brasil inteiro para visitar Mercedes, para visitar toda aquela planta industrial gigante que tem lá, e aí nós entramos no hall deles de visitação, né? Então foi um programa muito bacana, e aí eles acabaram já trazendo universidades para visitar a gente. Isso é uma experiência bem legal essa. Isso é ótimo. Para finalizar, eu acho que eu cheguei na última pergunta, né? Eu gostaria que você pudesse até falar um pouquinho pra gente sobre o livro, né? Eu sei que vocês têm conjunto aí o livro Ouvir, Agir e Encantar, escrito por você em parceria com o Eduardo Cossomano. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho qual que é a premissa principal do livro, principalmente aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouquinho sobre o livro, como é que eles podem adquirir. Legal, o Edu foi uma parceria muito grata
grato, assim, a ideia de escrever o livro, ela existia lá naquele neurônio lá atrás, e aí uma vez conversando com o Edu, a gente chegou no formato ideal e ele possibilitou o lançamento disso, né? O livro, ele fala muito, assim, não são conselhos, mas são as nossas experiências que deram certo e as que deram errado. Então ali ele conta vários acertos nossos e várias cagadas nossas ao longo dessa história que nos trouxeram até aqui. É aquilo que a gente fala em eventos, quando você ouve um case, é o melhor. Você vê um case, Exatamente. como você estava, o que você fez e onde você está agora. O livro exatamente exemplifica isso, é você mostrar com seus erros e acertos, né, relacionados a esse tema. Eu acho que faz com que as pessoas que estão lendo aprendam muito mais do que sendo algo fictício, né? Então isso é bastante importante. Perfeito, e a gente tentou contar a história da empresa em ordem cronológica e colocando todos esses erros e esses acertos em forma de lição. E aí, de novo, algumas vão se encaixar para você, outras para ela, outras para mim, outras para qualquer pessoa, né? E assim, ele vai muito na temática de ouvir. Tenha paciência para ouvir, tenha ouvido aberto. Até mesmo aquele cliente chato que só reclama, no fundo da reclamação dele, tem algum motivador, né? E tem algumas histórias muito interessantes ali que, pô, o nosso cliente aquele que mais amassava a gente, né? Eu gostava muito de ir nele, porque no fundo daquelas reclamações, daquelas porradas que a gente levava dele, ele tinha alguns insights pra gente aproveitar e melhorar a nossa operação, mas ele, claro, que ele batia tanto que ele acabava sendo meio odiado na empresa. Mas hoje, ele é um dos nossos funcionários mais queridos dentro da empresa por todos. Então ele saiu de ser cliente, acabou virando funcionário nosso, virou superintendente. É uma peça-chave nossa hoje lá, né? Mas você vê, tudo nasce dessa parte de você estar aberto a ouvir as pessoas, que dali vem vários insights. Então, quase todas as nossas inovações não foram criadas com a gente numa salinha. Até porque você não vai aprender só com elogios, né? Você vai aprender com críticas. É através das críticas que você vai criando as soluções e criando as inovações necessárias para bater naquele problema. Até porque, como você falou, ouvir, vai agir, depois vai encantar. Depois vai encantar. Exatamente. É isso aí. E como que as pessoas podem adquirir o livro? Ele tá nas principais livrarias, eu tenho recebido, é bem legal, né? A gente acaba recebendo de amigos fotos assim na livraria, às vezes como ele fica exposto, tá nas online todas, no Kindle, em tudo, tá bem fácil de adquirir. Excelente. Guilherme, essa foi minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de contar um pouquinho dessa história aqui no GuiaCast. Eu gostaria que você pudesse deixar os seus contatos e fazer as considerações finais. Bom, contatos é Guilherme Giuliani no LinkedIn, no Instagram, Giuliani Gui. Pode seguir lá, tem bastante até cliente que entra lá para reclamar. Mas por Instagram, por tudo, mas é uma parte que eu gosto muito de fazer. Acho que até nessas reclamações de usuário final, né, de destinatário que chegam, você descobre alguns erros da sua própria empresa ali dentro. Então, eu trato com muita atenção esses insights que vêm dali, né? E eu acho que é isso. A empresa ela vem crescendo bastante, num ritmo muito grande, tem um time fantástico e nós somos uma empresa de prestação de serviço, construída por pessoas. Então esse é o maior ativo de um prestador de serviço e é o que todo mundo tem que olhar com muito carinho, né? Antes de encerrar, pessoal, gostaria inclusive de falar um pouquinho para vocês sobre o Fórum Logitechs. É um fórum que a gente vai estar fazendo no ano que vem, voltado especificamente para Logitechs, para startups. Ele tem o objetivo de falar de tecnologia e inovação. Vai ser um evento presencial que a gente vai estar fazendo, né? Diferente do que a gente fez o ano passado, que foi online, mas que também foi incrível. Logo mais eu venho com mais informações para você que tiver interesse em estar com a gente presencialmente no Fórum Logitechs. Possa fazê-lo. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber aqui o Guilherme Giuliani, que é CEO da Move3, onde falamos sobre o tema tecnologia para conexão com a logística do futuro. Se você gostou desse episódio, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, que é @GuiaCast em todas as mídias. Eu sou o Tuco do GuiaCast, muito obrigado aí pelo seu tempo, de você dedicar aqui, de ouvir um pouquinho a gente. Nos vemos novamente no próximo episódio, onde vamos falar mais uma vez sobre negócios, tecnologia e supply chain. A todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.